Muito bem, bom dia mais uma vez. Vocês já sabem qual é o texto de hoje? Já ou não? Sabe, né? Então, bom, vamos lá, vamos abrir no texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoje à noite, nós temos o nosso culto de renovação, da leitura da palavra, da leitura bíblica, né? E eu quero, mais uma vez, insistir, né? Que os irmãos venham hoje à noite de novo, tá? Para a gente ter um bom culto aqui, a gente poder renovar essa ideia da gente de ler a Bíblia. E sempre pense assim, vamos imaginar que você pegou a leitura em 2025 e não terminou. Na verdade, não tem problema, porque você começou, não começou? Então, ótimo. Continua, não precisa pegar uma nova. Certo? Continua. A não ser que você precise de uma, né? Mas aí você continua a sua leitura. Faz e termina em 2026. Ô, Nego, e se eu não terminar em 2026? Continua. Vai para 2027. Tá? Então, pensa nisso. Pensa em ler. E sempre pensa assim, ó. 1 é maior do que 0. Certo? Então, se a gente leu, excelente, a gente cresceu. E no ano que vem, né? No ano que vem, desculpa, e no outro dia, vamos ler mais um pouco. E é assim, tá? Até você, isso fazer parte da sua vida. Até fazer parte da sua vida. E eu espero que muitas pessoas estejam devagarzinho concluindo a sua leitura da palavra. Mas se você precisa de um auxílio com um método, aí você vem e pega uma das leituras hoje à noite, tá bom? A Bíblia diz, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Agradecemos pelas Escrituras, ó Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, que nessa manhã, nesse dia, ela possa transformar vidas, possa modificar pensamentos, ó Senhor Deus, assim a gente se aproximar um pouco mais do Senhor, saímos hoje mais cheios do Teu Santo Espírito do que entramos, devido à exposição da Tua palavra. Peço por aquele que fala e por todos que ouvem nessa manhã, que tudo seja feito para Te honrar. Em nome de Jesus, amém. Então o texto que foi escolhido pelo departamento, assim, vou dividir em duas partes, mas a primeira parte é antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O versículo começa assim, antes do que. Se você olhar o verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Eu acho que está muito alto para mim aqui, irmão. Abaixo, eu não sei se é aí que está alto, ou se é aqui. Vê aí para mim, por favor. Então, olha só, o verso 18 fala antes, né? Antes do quê? De descaiais da vossa firmeza. Então, olha só. Primeira coisa que quero falar nessa manhã. Como estava a sua firmeza há um ano atrás? Como estava a sua firmeza há 5 anos atrás? Como estava a sua firmeza há 10 anos atrás? Como você era antes e como você está agora? Porque assim, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos. Vamos lá? Nós nos guardamos, preste atenção, de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, aí fala e descaiais da vossa firmeza. Ensinamentos que não concordam com a palavra, não importa, irmãos, quem diga. Porque assim, a mentira na boca de alguém honesto continua sendo mentira. Não importa quem fala. Porque eu digo para você, e a verdade na boca do diabo continua sendo verdade.
Então a gente sempre tem que colocar essas coisas como algo para nos guiar. Então olha só que no verso 17 fala assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão. Espera aí, ainda tem uma coisa antes. Aí eu vou pedir para você ler o capítulo inteiro, tá? Preste atenção nisso daqui, verso 1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, eu paro aqui rapidamente. Quando começam os últimos dias? Não, vamos lá, isso, não pode, Vila São José não pode ter dúvida disso. Não. Você está esperando os últimos dias chegarem? Não. Você vive os últimos dias. Porque os últimos dias começam quando Cristo ressuscita e vai para o Pai. Tá bom? Desde aquele momento, pessoas contrárias a Cristo pregam palavras que podem prejudicar a vida de muitas pessoas, inclusive de crentes que estão caindo de sua firmeza. Então, olha só, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os desejos incontroláveis que existem. Muito bem, aí você lê o capítulo inteiro. Então, verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, tome cuidado. Aí no verso que escolheram para nós hoje: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes da gente olhar para um ensinamento falso, antes da gente ser guiado por palavras que Deus não concorda, na verdade nós precisamos crescer. E é assim, irmãos, quando nós nos convertemos, nós dizemos que a gente teve um novo nascimento. Lembra disso? Um novo nascimento. Se é que um dia a gente nasceu, e eu creio que a esmagadora maioria aqui um dia nasceu de novo, sempre lembrando, alguém com Cristo nasce 2 vezes e morre uma. Morre para esse mundo, se Cristo não voltar ainda, hein? Mas nasce 2 vezes, uma da própria mãe e a outra para a eternidade. Nascer de novo, é necessário nascer de novo. Cristo falou para Nicodemos. E aquele que não tem Cristo, ele nasce uma vez da sua própria mãe, mas morre 2. Morre para esse mundo e morre para Deus, para toda a eternidade. Então, nascemos de novo? Ótimo. Hoje nós tivemos uma coisa maravilhosa aqui. Os nossos formandos, Aqui não tem reprovação. Aqui como é que fala, Marola? Progressão continuada. Aprovação automática? Como é que é? Progressão automática. Aqui é assim. Que ninguém reprova. Eu só não espero que alguém um dia bata: Senhor, Senhor, e ele diga: nunca vos conheci. Aí é reprovação. Só espero isso. Mas aqui não tem reprovação. Ninguém aqui um dia ficou: não, você vai continuar na sala do bebê. Não, a gente cresce, no sentido do tamanho. E aí, é claro, da forma como a gente olha para um culto, por exemplo. Então, você um dia nasceu, você precisa crescer. A nossa vida não acaba a nossa vida com Cristo, não acaba no dia que a gente se converte. Não se completa ali. No dia que a gente se converte, aquele dia, aquele momento, tudo aquilo que aconteceu é suficiente para que um dia a gente esteja na eternidade com Ele. Sim ou não? Percebe isso daí? Porque aquele malfeitor da cruz, ele se converte. Dá tempo dele crescer? O ladrão da cruz, me ajudem, que foi? Está chato hoje? O que está acontecendo? Vamos lá. O ladrão da cruz. Tudo bem? Ele se converteu ou não? Deu tempo dele crescer? Ele está com Cristo agora ou não? Entendeu?
Não deu tempo dele crescer. Mas todo mundo que tem o tempo de crescer, aí é uma ordem, é um imperativo, depois de escrever tudo o que escreveu nas suas 2 cartas, sabe o que o apóstolo Pedro fala para as suas igrejas? Crescei. Então eu e você, não importa quanto tempo de crente a gente tenha, não importa. A gente precisa continuar crescendo. E não tem esse negócio do envelhecimento, no caso de estar crescendo em Cristo, hein? Não tem esse negócio do envelhecimento. A gente pode ser maduro, mas mesmo maduro, podemos ter mais, sim ou não? Olha só, é para se encher do Espírito, não é? Então, preste atenção. Quanto? Ele nunca disse para nós quanto a gente deve se encher do Espírito. Então a gente se enche do Espírito hoje, e amanhã? De novo. E depois de amanhã? De novo. E mais uma vez digo, lá no céu, quando nós estivermos com Deus por toda a eternidade, você sabe que eu sou daqueles que crê que a gente não vai deixar de aprender. Porque cheguei no céu hoje, Deus seja louvado, aquela festa, mas só que a gente vai viver para toda a eternidade, e amanhã vai ser a mesma coisa de hoje? Puxa, que será, irmãos? Ou a gente vai aprender mais de Deus? E mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus. Crescei. Essa tem que ser a ideia do membro de Vila São José. Essa deve ser a ideia de qualquer crente em Cristo Jesus. Daquele que se diz cristão. Daquele que se diz evangélico. Ou, se você preferir, como os primeiros eram chamados, de todos os discípulos. Crescei. Muito bem. Só que nesse texto aqui, nós temos 2 coisas específicas. A primeira delas é graça. Então, crescei na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos lá? Alguém define graça aí para mim, rapidinho. Define aí graça. Favor imerecido? Então, a gente podia trocar essa expressão por um presente, sim ou não? Deus me presenteia. Então preste atenção. Depende de mim ou não a graça? Está entendendo? Se é um favor imerecido, depende de mim, eu não mereço. Muito bem, então primeira coisa é graça, daqui a pouco eu volto. Segunda coisa, o que está escrito aí? Antes crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Agora, crescer no conhecimento, aí sim, depende de mim. Então agora vamos lá, vamos começar aqui, hein? Bem rapidinho, para a gente não cansar os irmãos. Olha só, a graça não depende de mim. A graça depende de Deus. A graça me entregue algo que eu não mereço. Então, em primeiro lugar, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ótimo, a salvação foi entregue. Acaba ali a graça? Não, a graça não é apenas a porta da entrada para o céu, não é apenas a porta da entrada para o relacionamento com Cristo, a graça é o caminho. O caminho inteiro é graça. Porque, vamos imaginar, existem coisas que não dependem da gente também. Ser mais humilde é um exercício? Preste atenção, ter mais amor é um exercício? Vamos lá. Aí a gente fala de humildade, fala de amor. Ô Neil, tudo isso é exercício, excelente. Quantos de nós temos conseguido pelos nossos esforços mudar aquilo que nós somos na relação da humildade? Hein? É graça ou não é? Quantos de nós, pelos nossos próprios esforços, temos conseguido amar mais? É graça ou não é? Prestou atenção? Agora quer ver uma coisa que é difícil? Posso falar? Está preparado? E o perdão? Quantas vezes a gente não teve que lembrar de Cristo na cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, sem as pessoas pedirem perdão para Deus, para Ele. E Ele perdoando aquelas pessoas. Quantas vezes a gente não teve que lembrar disso para a gente perdoar o outro? Perdoar mais
É graça ou não é? Né? Outro dia eu vi um memes de um menino, não perdoou. Já viu esse memes? É o menino, não perdoou. Aí a pessoa fala, perdão, desculpa. E ele gritava, não perdoou, com a cara de bravo. Aí a mãe fala, pois, fulano, Jesus mandou perdoar. E ele, então eu perdoo. Você nunca viu memes do menino chorando? É muito engraçado aquele meme. Então tá bom, eu perdoo, porque Cristo perdoou, que coisa maravilhosa. Até aquele momento ele não perdoava. Quantas vezes a gente não fez como esse menino? Então é graça ou não é? Vá olhando para as coisas que você tem se esforçado, mas de repente acontece. Por quê? Porque a graça é o caminho, irmãos. A gente tem que continuar na graça. Por isso é que é crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Não é algo da gente, coisa que é graça. Tá joia? É claro que daqui a pouco a gente vai para o conhecimento, e o conhecimento, aí a gente não tem o que fazer, é uma coisa com a gente mesmo. Aí a gente tem que dar o passo. Mas eu sei que eu estou falando de coisas aqui como virtude, fé, amor. É claro que a gente tem que exercitar essas coisas, que depende da gente. Mas vamos lá, pelos nossos próprios esforços a gente está amando mais? Ou Cristo está nos transformando diariamente? É só você olhar a quantidade de gente amorosa que tem aí, que não quer ter relacionamento com Deus. É só você olhar a quantidade de gente humilde que tem por aí, que não quer relacionamento com Deus. É só você olhar os perdoadores, os pacíficos. Tem muita gente pacífica aí, mas que não quer relacionamento com Deus. Quer viver a sua vida. Ué, quando Cristo nos transforma nesse sentido da caminhada, não apenas na porta de entrada para ter relacionamento com Ele, para toda a eternidade, mas no caminho, quando Ele nos muda, é graça ou não é? Agora, está um imperativo aqui dizendo para nós buscarmos isto. Então, peraí, depende dele como aquele que é gracioso, mas espera aí, parece que depende da gente também, no sentido de continuar crescendo. Então agora vamos ser duro com a gente? Vamos ser duro com a gente? E se nós não estamos crescendo? Nós entramos pela porta da graça? Eu não quero pôr minhoca na cabeça de ninguém, mas será que hoje não é o dia de voltar há 5 anos atrás? Voltar no ano passado? Voltar há 10 anos atrás? Será que não é o dia? Para aí sim, antes de ser enganado, antes de se entristecer, antes de ir atrás de homens abomináveis, está vendo, que enganam, ou de ideias, antes disso, crescer na graça. Será que não é o dia de fazer isso hoje? Muito bem, vamos lá, para a gente poder falar de tudo. Antes crescer na graça e depois vem no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, é até um texto bem propício para o dia de hoje, no sentido da formatura e do culto à noite. Certo? A gente precisa crescer no conhecimento. Não, vamos primeiro em como. Vamos primeiro em como? Irmãos, quando você pensa em crescer no conhecimento, qual é a primeira coisa que vem como ação que você deve fazer? Primeira. Aí, obrigado, eu também concordo com você. Eu concordo com você, crescer no conhecimento. Então, peraí, aí é uma ação minha, percebeu? Viu o que o irmão falou? O irmão falou assim, ler a Bíblia, é uma ação minha. Mas eu leio a Bíblia, olha, presta atenção, para eu me relacionar com o Pai. Eu leio a Bíblia para me relacionar com o meu Salvador. Eu leio a Bíblia para ser transformado pelo Santo Espírito, que habita em mim. Então, eu leio a Bíblia e cresço no conhecimento de Deus. Então veja bem, eu sou convencido de algumas coisas que eu não era antes. Preste atenção, você que é um leitor da Bíblia, você que é um estudante da Bíblia, você que tem vindo aos cultos e sendo transformados, tudo bem? Porque aquele negócio, eu sei que de vez em quando a gente entra aqui e a gente sai do mesmo jeito que a gente entrou. Eu só quero te alertar de uma coisa, o problema é você vir sempre e voltar do mesmo jeito, só isso. Esse é o problema. Eu sei que tem dia que a gente não está bem, tem semana que foi difícil para a gente. Eu sei que eu já vi gente dormindo aqui, tadinho.
Não, mas é sério. Daqui a pouco a pessoa está tão cansada que está dormindo. Deixa ela descansar, não precisa acordar não. Nem ficar com raiva. Estava dormindo, não tem problema. Antes dormir aqui, irmãos, do que passando do ponto no ônibus. Deixa dormir aqui. Se a pessoa está vindo para a igreja tão cansado, passa do ponto, cai lá em Santo Amaro. Deixa dormir aqui. Eu sei que tem dia que a gente não está bem. Mas a questão é se sempre a gente não está bem. Então, tem que ficar alerta. Então, a gente deve crescer no conhecimento. Isso aqui, irmãos, aí já é relacionamento. Veja, que a graça também é relacionamento, mas é algo que não depende da gente. E não é lindo isso daí? Que existem coisas que não dependem da gente, e aí a gente pode ficar tranquilo, que a gente sabe que Deus fará por nós. Isso é bom, não é? Porque já pensou se tudo dependesse da gente? Irmãos, quando nós estaríamos com Ele? O primeiro homem, ao pecar, fugiu dele. Eu vou falar que quando peco, se Cristo não fosse gracioso comigo, eu iria me aproximar dele, é isso mesmo. O primeiro homem que recebeu as coisas direto da boca de Deus, o primeiro homem que Deus vinha conversar com ele às tardes, o primeiro homem que aprendeu com Deus algumas coisas, quando pecou, fugiu dele. Aí eu quero dizer a você, meu irmão em Cristo, que quando eu erro, não preciso de Deus para me aproximar dele, eu iria. É claro que não. Então, a graça, Deus vem até nós, porque nós o amamos. Vila São José, porque Ele nos amou primeiro. E aí vem de mim agora, crescer no conhecimento. Aí é relação também, mas agora a relação é de mim para Deus. Então eu leio a Bíblia. O que você acha da oração sincera? É uma coisa boa também? Essa semana, conversando com uma irmã aqui da nossa igreja, né? Ela falou, poxa vida, pedir para ler a Bíblia e orar para mim é demais. E eu concordo com ela. Sabia? Só que eu sou pastor. E você acha que o pastor da sua igreja deve falar isso sempre? Vamos orar e ler a Bíblia ou não? Ou é para esquecer? Pode deixar que eu me viro. Hein? Tem que falar ou não? Tenho. Não, eu preciso falar. Não, assim, eu preciso falar. É que não devia ser necessário. Eu estou entendendo a irmã falando não, mas não devia ser necessário. Mas é aquele negócio. Vamos pensar numa coisa. Vamos pensar assim, nossos filhos já fizeram alguma coisa errada na vida? Tem aqui. Essas crianças são de quem? Alguma é sua? Essa aqui é sua? Lorena, né? Não, Ju é aquela. Eu sei seu nome. A Lorena já fez alguma coisa errada na vida? Aí eu vou fazer só uma pergunta, ela repetiu alguma vez? Ou ela só errou uma vez, a partir do momento que você falou, Jesus surgiu. Repetiu, não é? Acontece. É assim. Aquele que educa não pode parar. E o pastor, nesse sentido, tem que falar, tá bom? Aí é claro, aqueles que são maduros mesmo, não importa se falha ou não, lê a Bíblia e ora. Muito bem. Então a oração sincera faz a gente crescer? Vamos lá? Vamos continuar? E vir aos cultos. Faz a gente crescer ou não? Está vendo? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos pensar assim. A graça é de Deus. Crescer no conhecimento é com a gente. Vamos só separar. Neil, as duas coisas podem ser de Deus? Podem. Mas Deus não vai ler a Bíblia por mim e por você, meu irmão. Entendeu? Uma coisa é Ele me mudar internamente, nessa luta que existe dentro de mim. Outra coisa é colocar o Salmo 1 aqui na minha cabeça. João 3,16 na minha cabeça. Efésios 2 aqui. Tudo bem? Ele não vai orar por mim. Sou eu que tenho que dobrar meu joelho e ir lá. Conseguem entender isso daí? E aí é o seguinte, olha só. A graça depende de Deus, e ela não é a porta de entrada, mas ela é o caminho. Não precisa ir lá. Mas quando Paulo orou 3 vezes ao Senhor, olha só como é interessante isso daqui, para você prestar atenção, que é coisa de Deus e é durante. Quando ele ora 3 vezes ao Senhor, Deus diz não para ele. Lembra disso? E qual é a resposta que Deus dá para ele depois? A minha graça
te basta, é dele, é por causa dele. E o conhecimento? O conhecimento vem de Deus? Sim, eu sei disso daí. Mas a ideia de ler a Bíblia, Ele não lerá por nós, somos nós que temos que ler. Orar, Ele não orará por nós temos que orar. Vir ao culto público, que aí é Atos 2,42, lembra disso? Eu vou ler Atos 2,42, eu não li nenhum texto paralelo, peraí, veio na minha memória agora, Atos 2,42. Você que é novo convertido, decora esse texto, marca aí na sua Bíblia, o novo convertido, porque você que tem muito tempo de igreja sabe, presta atenção nisso daqui, Atos 2,42, você que é novo convertido, marque na sua Bíblia, as crianças, marquem, tá bom? Olha só, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, tá vendo? Tem que ler Bíblia, e na comunhão, joia? Tem que vir aqui à igreja, e no partir do pão, tem que tomar ceia, prestou atenção? E nas orações. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Não pense que comunhão é ter amizade, não é isso. Essas pessoas estavam se reunindo, é só pegar o texto, o contexto que você vai entender. Então, essas coisas dependem da gente. Muito bem, vamos lá. E aí é o seguinte, mais 5 minutos e eu termino, tá? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é o centro desse conhecimento, Ele é o centro da graça, tá? Então, na verdade, eu vou me aproximar, primeiro Ele se aproxima de mim, depois eu vou me aproximar dEle, mas Ele é o centro. Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Ele é a fonte dessa graça e Ele é a fonte desse conhecimento que eu devo buscar. Ele é o centro desta relação que eu devo me aproximar. É nele, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, e o conhecimento também é dele. Então ele é o centro. Então nós como igreja, o que a gente faz? A gente faz assim, irmãos, a gente é um grupo de pecadores. Um grupo de pecadores. Que se reúne ao redor da Bíblia. Nós somos o povo do livro. E fala isso para todo mundo. E se alguém zombar da gente, a gente vai falar, somos mesmo. Nós somos o povo do livro. A gente se reúne ao redor dele. E aí, guiado pelo Santo Espírito, a gente adora Jesus. E ao adorar e glorificar o Filho, o Pai é glorificado. Isso é uma igreja, irmãos. Aqui, ninguém é perfeito. Por isso que a gente cresce na graça, a gente cresce. Está vendo? Ninguém é perfeito. Não existe um momento em que para de crescer. Ninguém aqui é perfeito, a gente cresce no conhecimento. Só que a gente sabe muito bem onde ele está, porque a gente sabe onde está a fonte. E a fonte é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o objetivo de tudo isso, vamos para o texto, tá bom? E o objetivo de tudo isso, então a gente vai fazer isso, Deus seja louvado, que a nossa igreja cresça mesmo. Eu estou até feliz que algumas pessoas já estão perguntando sobre o batismo, né? Que legal. Até eu acho que a gente vai começar depois do carnaval, viu? Você que me perguntou. A gente vai começar depois do carnaval. Tá? Para ficar mais fácil. Porque no carnaval eu não vou estar por aqui. Então a gente vai começar depois do carnaval. Mas fico feliz, né, na nossa igreja crescendo, pessoas querendo saber um pouco mais. Excelente. Só que agora, vamos terminar a mensagem, porque o objetivo é então de crescer na graça. E crescer no conhecimento. Qual é o objetivo da gente buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual é o objetivo da gente estar atento a essas palavras desses homens abomináveis? É uma tristeza, eu quero pedir a você, não deixe ninguém confundir a gente com esse povo da televisão, por favor. Ou esse povo da internet. Eles não são nossos servos, eles são servos de Deus, e eu espero que eles sejam. Deixe Deus julgar, eu sei disso. Mas não deixe comparar conosco. O seu pastor não está milionário, não. Você sabe onde eu moro? Sabe o carro que eu tenho? Eu tenho carro de milionário? Não tenho, né? Não tenho televisão, não tenho nada dessas coisas, não. Então, não deixe confundir. E nem pense que a gente vai fazer qualquer tipo de... Como é que é o nome daqueles negócios que fazem? Campanha. Não. Pode ficar tranquilo, a gente vai vir aqui ler a Bíblia.
qual é o objetivo de nós estarmos hoje aqui? Qual é o objetivo da gente ter vindo ver essas pessoas maravilhosas? Aí a gente tira foto. Você já pensou daqui a 20 anos, uma dessas crianças que ser o pastor dessa igreja? Um dia eu estava aqui, ó. Não tinha formatura, na minha época era diferente, não tinha essas coisas não, mudou. Não sei porquê, né? Sempre na minha vez. Na nossa época, Marolinha, a gente nem sabia que a gente estava se formando. Mas um dia eu estava aqui. E hoje, você tem um pastor que um dia foi criança na igreja. Quem sabe não vai ter um deles aqui, ó, ou missionário. A gente teve missionários que saíram dessa igreja que um dia estiveram aqui também. Hein? Vamos lá? O objetivo. Segunda parte do versículo, tá? A primeira parte diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Por que eu cresço na graça? Para glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu cresço no conhecimento? Para glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente quer receber elogio, e receber elogio é muito bom. Ele é muito bom. Também elogiar as pessoas é bom, isso daí, a gente sabe. Mas a gente pode destruir a vida de uma pessoa com elogios. A gente pode. Porque, na verdade, quando eu e você, a gente olha para os nossos filhos, quando a gente olha para os nossos pais, sempre a gente tem que ter no nosso coração a consciência de que eu elogio, vamos imaginar, e quando eu elogio, Deus deve ser glorificado. Então agora vamos ao contrário, a gente tem que ter bem consciente em nós, eu recebo um elogio, e ao receber o elogio, o Senhor Jesus é glorificado. Lembre-se sempre do texto, para que ninguém se glorie. A gente acabou de dizer o texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então vamos terminar? É assim, eu busco esse Deus, porque Ele me buscou primeiro. Então, primeiro vem a graça, aí eu busco a Ele, eu busco o conhecimento. Depois disso tudo, eu glorifico ao Pai. Parece bastante com Apocalipse, em que os anciãos tiram as suas coroas, que receberam, e jogam aos pés do Cordeiro? Tem que ser assim ou não? Então vamos firmes para o céu, irmãos, glorificando ao nosso Deus, cuidando daquele que é mais novo que a gente, e cuidando da gente mesmo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Abençoe todos que estão aqui nessa manhã. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a crescer na graça e crescer no conhecimento de Jesus. Clamamos que o Senhor, ó Pai, possa fazer dessa igreja um instrumento nas suas mãos. Fazer de nós, ó Senhor Deus, instrumentos nas suas mãos. E que nós possamos, como igreja, como famílias, individualmente, ó Pai, te glorificar. Que hoje nós possamos ser úteis, de alguma forma. E que no dia de amanhã o Senhor nos guie na tua vontade. Clamamos pelos nossos visitantes. Abençoe cada coração nas suas necessidades, ó Pai. E ajude o Santo Deus a se aproximarem também do Senhor, através da graça e do conhecimento. Em nome de Jesus, amém.